que, nos últimos dias, em função da edição da medida provisória 1127 de 2024, pelo senhor presidente da República, houve uma considerável reação do setor produtivo nacional e, igualmente, das bancadas no âmbito do Congresso Nacional relativamente a essa medida provisória. No exercício e na função da presidência do Congresso Nacional, nos cabe, a partir do momento da edição da medida provisória, fazer o juízo, chamado juízo de prelibação inicial em relação ao cumprimento rigoroso da Constituição, especialmente dos requisitos que devem nortear medidas provisórias de relevância, urgência e todos os aspectos de constitucionalidade da matéria trazida na medida provisória. Essa medida provisória traz no seu bojo, o presidente Jader Barbalho, por parte do Poder Executivo, condições para a fruição de benefícios fiscais, delegação de competência para julgamento de processo administrativo fiscal, limitação da compensação de créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e revoga hipóteses de ressarcimento e de compensação de créditos presumidos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. É sabido por todos que o Congresso Nacional se dedica já há algum tempo à reforma tributária, com a promulgação da emenda constitucional no final do ano passado, e agora o desafio dos projetos de lei complementar que complementam e vão regulamentar a reforma tributária. É sabido também que em matéria tributária vigora alguns princípios que são muito caros para se conferir segurança jurídica, previsibilidade, ordenação de despesas, manutenção de setores produtivos. E um desses princípios é o princípio de anterioridade e de anualidade em matéria tributária. E no caso de contribuições, na forma do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, a exigência de que contribuições devam cumprir essa noventena, não se aplicando à regra do artigo 150, inciso 3, a linha B, referente à anualidade. Portanto, o que se observa em parte dessa medida provisória e na parte substancial dela, que há uma inovação com a alteração de regras tributárias que geram um enorme impacto ao setor produtivo nacional, sem que haja a observância dessa regra constitucional da noventena, na aplicação, sobretudo, dessas compensações do PIS e do COFINS. Dessa forma, com base nessa observância muito básica, muito óbvia até por parte do Congresso Nacional e com absoluto respeito à prerrogativa do Poder Executivo, de Sua Excelência o Presidente da República na edição de medidas provisórias, o que se observa em relação a essa medida provisória, no que toca à parte das compensações de PIS e COFINS, de ressarcimento, de regras relativas a isso, é o descumprimento dessa regra do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, o que impõe a esta presidência do Congresso Nacional impugnar esta matéria com a devolução desses dispositivos à presidência da República. Outros aspectos da medida provisória, sobretudo os artigos 1º, incisos 1 e 2, o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 4º, evidentemente são regras de conformidade, é absolutamente legítimo, quero dizer aqui, senador Isalci Lucas, senador Rogério Marinho, deputado Alceu e deputado Pedro Lupion, que não há dúvida alguma da legitimidade e até do quão recomendável é que o Poder Executivo e a Receita Federal criem regras de transparência, de regularidade, de exigência para a fruição de regimes especiais, de regimes fiscais e de compensações de crédito. Evidentemente, toda essa transparência se impõe mesmo e essa parte da medida provisória não é absolutamente afetada por nenhum vício de inconstitucionalidade que imponha a sua devolução, que são essas regras de conformidade para se exigir a aplicação e uso de benefícios fiscais. Mas os dispositivos do artigo 1º, incisos 3 e 4, e todo o artigo 5º e todo o artigo 6º que dizem respeito ao PIS e COFINS, as regras de ressarcimento e as regras de compensação, de fato, existe esse vício de constitucionalidade que impõe essa decisão por parte da presidência do Congresso Nacional. E o faço cumprindo o dever constitucional,
como chefe do Poder Legislativo, de tomar essa decisão e reitero nosso absoluto respeito ao Poder Executivo, porque essa relação de harmonia e de respeito e de independência entre os poderes é absolutamente salutar. E é a Constituição Federal que nos confere essa engrenagem de solução para esse tipo de impasse, como esse que surgiu com essa medida provisória. De modo que considero ser uma decisão não só, sob o ponto de vista constitucional, adequada e correta, mas também sob o ponto de vista político, da afirmação do Poder Legislativo de cumprir o seu mistério, de poder garantir o cumprimento da Constituição e, de certo modo, tranquilizadora também para os setores produtivos nacionais, todos eles que são afetados por uma regra que mude da noite para o dia matéria tributária, que possam ter a segurança de que, se alguma regra tiver que ser modificada, o será dentro de previsibilidade, dentro de prazo, com observância desses critérios. E invoco também na decisão um precedente do Supremo Tribunal Federal. É muito importante que se diga desse precedente do Supremo Tribunal Federal na ADI 7181, da lavra do excelentíssimo ministro Dias Toffoli, que refere-se justamente a isso. A alteração de regras que importem impacto de natureza tributária, elas naturalmente têm que observar também a noventena. Não é só a criação da contribuição, mas qualquer observância de regra, como é o caso que aconteceu de imediatamente após a vigência da medida provisória, não se poder fazer as compensações que vinham acontecendo desde 2013, numa regra absolutamente assimilada pelo setor produtivo nacional. Portanto, essa decisão da presidência do Congresso Nacional, encaminharei a publicação e a comunicação ao senhor presidente da República dessa decisão tomada, e quero aqui fazer um agradecimento ao líder do governo no Senado Federal, o senador Jacques Wagner, que a todo instante, desde o momento da celeuma criada, buscou ser construtivo na solução desse problema, ainda que não o agrade, isso é natural, mas naturalmente respeita essa solução como uma solução que reputo absolutamente adequada sobre todos os aspectos, inclusive sobre o aspecto da constitucionalidade. Portanto, fica comunicado o plenário dessa decisão e os trâmites da publicação dessa decisão serão tomados ainda hoje para que haja a tão esperada segurança jurídica e previsibilidade nessa matéria para o nosso país. E óbvio que o setor produtivo deve compreender esse tipo de situação como uma situação absolutamente natural. Essas coisas acontecem no ambiente político e não há nenhum tipo de adversidade entre o legislativo e o executivo, até para tranquilizar o setor produtivo para que continue a investir, a acreditar no Brasil, a gerar emprego, gerar renda, porque é tudo isso que nós desejamos para o nosso país. Então, fica registrado ao plenário a decisão da presidência do Congresso Nacional, cujo conhecimento será dado formalmente a todos os senhores e todas as senhoras. Senador Rogério Marinho. Presidente. Senhor presidente, é importante, logo após